Capítulo 12, uma meditação rápida. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus e Pai amado, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor derrame luz. Irmãos, um versículo que inclusive foi lido no Congresso Joias, que, diga-se de passagem, algo assim que nos abençoou demais. Congresso Joias, com o tema metamorfose, um tema aparentemente fácil, mas complexo em certas nuances do tema. É um tema que pode ser abordado de uma forma bem superficial e um tema que pode ir fundo. E eu fiquei muito feliz, inclusive ontem estava ouvindo as pregações do congresso, algumas. E foi assim algo que bateu muito no meu coração. Eu falei, poxa, que bênção, né? Foi esse ano, espero em Deus que ano que vem seja bênção novamente, do mesmo jeito que nos abençoou. E essa ideia da transformação, irmãos, é uma ideia que o crente vislumbra muito pouco, essa ideia da transformação. Ele quer transformar algumas coisas, ele pensa na transformação porque ele era criminoso e deixou de ser criminoso. Ele pensa na transformação de que ele cometia um grave pecado, ele deixou de cometer aquele grave pecado. Ele pensa nessa transformação de comportamento, nessa transformação espiritual para alcançar o céu, para estar no céu, para ir para junto de Deus, para ser aprovado. Ele pensa nessa transformação. Mas existem outros tipos de transformação, outros níveis de transformação que não são níveis pontuais de transformação, são transformações que a gente precisa estar pensando a cada dia. E a cada dia, a cada tempo, não são coisas tão claras, são pequenas coisas que a gente precisa ir mudando. Se você se observar no espelho, você só percebe a passagem do tempo quando olha uma foto. Para mim, eu sempre tive essa cara. Agora, quando eu olho uma foto, eu falei, meu Deus, minha cara não era essa que eu tenho hoje. Mas, sinceramente, você não sempre teve essa cara? Agora, olha uma foto. Não, era eu, esse. Porque ao longo do tempo, pequenas transformações foram acontecendo, pequenas transformações, que a gente nem percebeu. A vida espiritual também caminha por esse caminho aí, por essa estrada, a estrada de pequenas transformações. Então, antes de chegar nas transformações, que eu já acabei falando das transformações, quero passar aqui no verso 1. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele chega e fala dessas coisas. Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. O que é isso, sacrifício vivo? O que seria sacrifício vivo? Observe que o sacrifício, quando ele era aspergido no altar, o bicho que foi sacrificado já estava morto. Antes de ser sacrificado, ele era o quê, hein? Ele era amarrado, porque ele não queria morrer. Ele era amarrado. Ele era amarrado e colocado em cima do altar. Ele era segurado firme. E o sacerdote levantava o cutelo. E ele via a lâmina do cutelo. Vai enfiar em mim, socorro! Se pudesse falar, né? E depois aí, era sacrificado.
Mas uma vez morto, ele não tem mais vontade, ele não pode mais fugir. Ele perdeu as condições de fazer isso. E aí, morto, ele podia entrar dentro do santuário, o sangue dele podia entrar dentro do santuário, ser aspergido, porque ele estava morto. Mas Paulo quer que a gente seja sacrifício vivo. Qual é a diferença do sacrifício morto e o sacrifício vivo? É isso aí. O sacrifício vivo, você pode desistir de ser sacrifício. Você pode ir embora. Você pode abrir mão, não. Você pode fugir. Você pode desaparecer. Você pode fazer a sua vontade. O sacrifício vivo. É aí que você tem que negar a si mesmo. Tinha vontade de ficar em casa dormindo hoje. Mas vou fazer esse sacrifício de ir para a igreja. Porque eu estou vivo. Eu estou vivo e a minha ida à igreja é um sacrifício vivo. Porque vontade mesmo de vir, eu não tinha. Mas eu vim. E estou me sacrificando. Abrindo mão das minhas manhãs de domingo, que eu podia estar fazendo outras coisas. Então, como é que eu me apresento diante de Deus? Como um sacrifício vivo. Como aquele que tem a opção de ir embora. Como aquele que pode dizer assim, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui por causa da minha vontade de estar aqui. Eu estou pagando um preço para estar aqui. Sacrifício vivo, santo, separado. Separado para Deus. E agradável, que agrada ao Senhor. E aí tem um ponto, né? Agradável tem um ponto. Depois do ponto, aí vem quando você vê, este estava se referindo ao que foi dito na frase anterior. Quando você vê este, você está se referindo ao que foi dito na frase anterior. Este é o culto racional de vocês. Esse sacrifício vivo, essa santidade, isso é o culto racional de vocês. Então, Paulo estava dizendo assim, eu quero que vocês se organizem e sirvam ao Senhor no culto de vocês. E vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas. Vocês vão ter que abrir mão. E para eu abrir mão do meu domingo, o que eu tive que fazer? Eu tive de fazer, ao longo da minha vida, pequenas metamorfoses, pequenas transformações. Eu tive que separar esse domingo. Eu tive que separar as minhas coisas. Eu não posso marcar um compromisso para domingo de manhã. Eu tive de fazer essas transformações. Eu tive de me abster de algumas coisas, até mesmo de coisas prazerosas, para servir ao Senhor. Então este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões do mundo. Olha, se a igreja não for um peso na tua vida, sinceramente, para de frequentar a igreja. Ela tem que ser um peso na sua vida. Ela tem que ser constrangedora para você, essa agenda. Ela tem que ser um sacrifício para você. Ela tem que ser algo que você faz na sua vida e você se torna uma pessoa assim, ou discriminada, ou visada, ou desprezada. Se não for assim, que diferença você está fazendo? Então, o padrão do mundo, eu tenho que me afastar. Minha fala anterior ao início da pregação, justamente para que a igreja observe o padrão do mundo. O padrão do mundo é aquele lá.
pessoal cai no pau, sai na mão, sai na briga, ofende, agride. Fica bem a igreja fazer isso? Fica bem a igreja ficar disseminando discórdia? Fica bem isso? Não cabe a nós fazer uma coisa dessa. Isso é um padrão mundano. O padrão da igreja é promover a unidade. Porque Deus abençoa onde existe unidade. Onde existe paz. Onde existe amor. Onde existe compreensão. Onde as pessoas zelam umas pelas outras. Onde as pessoas entendem as deficiências umas das outras. Onde as pessoas olham para o mais fraco. São esses todos atributos que a gente precisa entender que é fácil de encontrar na igreja e muito difícil encontrar isso no mundo. Muito difícil encontrar isso no mundo. No mundo é que é assim, as pessoas querem ver as outras pelas costas, as pessoas não se respeitam. Quando eu entrei na igreja, na Nova Vida especificamente, pela primeira vez, essa foi a grande diferença que eu vi na Nova Vida. Porque eu vim de centro espírita, onde as pessoas se tratavam com palavrões, e até não era palavrão para se xingar, não, era palavrão para se chamar. Porque uma coisa é quando a pessoa usa palavrão porque está na briga, mas eles se chamavam pelos palavrões. Eles se chamavam pelos palavrões. Palavrão virou assim, um substantivo, né? Virou nome. Em vez de ser algo que qualificasse alguém, mas virou um nome de alguém. E quando eu cheguei na igreja, e quando a gente chegou apertando a mão, gentilmente, a paz do Senhor, irmão. Olha que diferença. Olha que diferença, porque lá não era isso não, tá? Era um outro nome que falava quando você chegava. Era assim. Mas isso é aquele padrão do mundo. Aí quando a gente chegou, meu Deus, olha como é que as pessoas se tratam aqui. Essa cordialidade. Indica um lugar para você sentar. Pode sentar aqui. Pessoa, gente educada. Uma das coisas que eu fiquei impactado com isso. Mas deixem que Deus transforme vocês. Agora, a transformação de Deus é uma transformação que começa na cabeça, é no cognitivo. Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Gente, isso é muito difícil, sabe por quê? Porque algumas cabeças aqui, ou que ainda vão chegar, enfim, Deus tem que pegar e jogar fora, porque não serve para nada. Para fazer uma nova cabeça surgir. Para fazer uma nova cabeça surgir. Porque transformação, irmãos, transformação é uma coisa complexa, tá? Eu vou contar uma experiência que eu quando era criança, eu gostava muito de fazer experiência. E isso não era uma experiência, né? Virou uma experiência. E eu estava, um belo dia da minha infância, lá de, sei lá, 6ª série, mais ou menos, 6ª ou 7ª série, ou 5ª talvez, não sei, não lembro mais. Eu sei que eu tinha aula de biologia, naquele ano era biologia, e eu sempre fui um aluno muito bom, inclusive em biologia, sempre fui muito bom em biologia. E, por acaso, eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, e eu vi uma grande lagarta andando no quintal, desse tamanho assim, verde, mas sabe aquele verde, com um rabo grande também. E eu aí olhei aquela lagarta, eu fui, peguei um tubo e botei para ela entrar no tubo de vidro, um pote de vidro. E ela foi entrando no pote de vidro, foi entrando no pote de vidro, foi entrando no pote de vidro. Aí eu peguei, depois que ela entrou toda, eu fechei a lagarta lá dentro. Eu falei assim, caramba, consegui uma lagarta enorme. Não sabia ainda o que eu ia fazer com ela.
Bom, deixei ela quieta lá, presa no pote de vidro. Para minha surpresa, no dia seguinte ela não estava mais lá. Virou um casulo. Ela teceu uma ligadura no próprio vidro e se pendurou. E no dia seguinte era um casulo. E eu falei, meu Deus, eu peguei a lagarta justamente no dia que ela ia virar borboleta. Virou um experimento social. Social não, um experimento científico. Porque aí eu levei o vidro para a professora de biologia ver. A professora viu e falou assim, olha o que você conseguiu, olha, raríssimo que você conseguiu. Você conseguiu pegar a lagarta no dia que ela ia virar casulo. Então você faz o seguinte, você observa dia após dia o que vai acontecer aí. Faz um diário. E eu aí comecei fazendo diário. Todo dia eu chegava lá e escrevia, hoje não aconteceu nada. Todo dia eu chegava lá e dizia o dia que era e escrevia o que estava acontecendo ali. Agora, interessante, e quando ela virou um casulo, e é o exemplo que eu quero trazer aqui, a cabeça dela não foi para dentro do casulo. A cabeça ficou pendurada do lado de fora e caiu. A cabeça não servia, porque cabeça de lagarta é uma coisa, cabeça de borboleta é outra. Então a cabeça não servia, aquela cabeça não servia para nada. E ela aí caiu, a cabeça caiu. E ficou lá o casulo. E aí o que aconteceu? Toda aquela estrutura da lagarta começou a se modificar naqueles dias, foram 21 dias. Em 21 dias, toda aquela estrutura se modificou para dar a luz a uma linda borboleta. Mas quando chegou lá pelo dia 17, dia 18, o casulo começou a ficar escuro. E eu aí olhando, eu pensei, morreu. Poxa, morreu. No dia seguinte estava mais escuro. Aí dia da aula, levei o casulo bem escurinho já, para mostrar para a professora. O professor de biologia não entendia nada de biologia. Então aí olhou para o casulo e falou, morreu. Aí eu voltei com o casulo para casa, dentro do vidro. No caminho, eu tropecei, aconteceu alguma coisa que o vidro cai no chão e quebra. Aí eu peguei só na pontinha do vidro que a borboleta estava pendurada e fui levando assim. O casulo pendurado, eu levando. Cheguei em casa, como ela tinha morrido, aí o que eu fiz? Coloquei no jardim. Aí eu falei, vamos deixar aqui, então apodrecer aí. Coloquei no jardim o casulo pretinho, pretinho. E aí no dia seguinte, quando eu chego do colégio, quem nasceu? A borboleta rompeu o casulo. E aí, eu entendi por que ele tinha ficado preto. Porque as asas dela eram pretas. O que eu estava vendo já não era mais o casulo, o que eu já estava vendo já era a borboleta. Porque o casulo em si mesmo, ele é transparente. Quando ela saiu, ele ficou transparente. Dava para você ver através dele. Eu falei, caramba, o casulo é transparente, o escuro já era a asa da borboleta. Ela começou saindo do casulo meio-dia e terminou 5 horas da tarde. Uma borboleta preta com 2 olhos amarelos assim de um lado e do outro, enorme, enorme, gente, enorme. E foi ter a sua vida de borboleta, a sua vida transformada, sem aquela cabeça antiga. Sem aquela cabeça antiga que não prestava para nada, mas com asas. Com asas, irmãos, que dá uma liberdade muito grande. E eu fiquei no congresso, né, falando sobre metamorfose, eu lembrei muito dessa história. Lembrei muito. Eu falei, como é que Deus faz as coisas?
Como é que Deus transforma as pessoas? Mas para transformar, tem que jogar a cabeça fora. Ele transforma a mente. A mente não pode ser a mesma. A mente do crente tem que ser uma mente diferente. A mente do crente tem que ter outras coisas lá dentro. Não pode andar segundo os padrões do mundo. A mente. O que Deus quer fazer em você, Ele quer fazer na sua cabeça. Porque se fizer na sua cabeça, vai sair no seu comportamento depois. Se faz na sua cabeça, sai no seu comportamento. Eu tenho que mudar esse hábito. O hábito é uma coisa que você, às vezes, faz sem pensar. Não dá para mudar muito uma coisa que você faz sem pensar. É muito difícil. Agora, se você mudar aqui dentro, você muda todo o seu comportamento. Por isso é onde Deus trabalha, na mente. Então, irmãos, não viver conforme os padrões do mundo é fácil quando você muda a mente. Bota isso aqui da cabeça. Ó. Você botar isso aqui dentro da cabeça, o que está escrito aqui, os ensinamentos dessa Bíblia, você muda todo o resto. Você consegue amar o próximo, você consegue ser bênção na vida do seu irmão. Você consegue. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Você já entendeu o recado. Soberano Deus e amado Pai,